Nos últimos anos eu investi horas e horas do meu tempo tentando ser uma pessoa mais organizada. Até porque realmente ser organizado é um superpoder. É um dos maiores diferenciais que você pode ter na sua vida e eu realmente acredito que isso ajude a gente chegar mais longe, seja nos estudos, no trabalho, na vida pessoal, alcançar mais coisas, porque existe um teto, um limite que a gente alcança sem organização. Planilha de Notion, cadernos, anotações, tudo eu fiz. Mas eu tenho certeza que alguns de vocês já tiveram essa mesma percepção. Você já tentou ser organizado, dominar tudo, e mesmo assim percebeu que aquilo não era o suficiente? Eu sempre acreditei e continuo acreditando que a organização é um superpoder. A organização ajuda muito, mas acontece que quando você se organiza muito e faz aquilo sem execução, pode ser um tiro no pé. E só mais recentemente eu percebi que somente a organização não é o suficiente. Nesse vídeo eu quero te contar por que eu acho que a organização precisa de um pouco de execução e também precisa ser feito de uma forma estratégica. Então vou falar sobre algumas coisas que eu acho que faz diferença quando o assunto é estudar, trabalhar, se organizar no meio disso tudo. O principal erro que eu vejo que as pessoas cometem muito, primeiro, é não se organizar de forma alguma. Eu acho que esse é o pior tiro no pé de todos. Porque você precisa ter alguma forma de organização. Seja anotar as coisas que você vai fazer, planejar um pouco do seu dia, ou ter algum tipo de agenda, algum tipo de calendário, ao invés de ficar preocupando o seu cérebro com aquelas coisas, tentando se lembrar do que precisa ser feito. Mas tem muitas e muitas pessoas que passam mais tempo organizando o calendário, tentando ver tudo que precisa ser feito, colocar no papel, do que realmente fazendo, do que realmente estudando, do que realmente fazendo aquilo que vai fazer elas evoluírem, progredirem no projeto pessoal, nos estudos ou no trabalho. É por isso que você pode fazer um cronograma, você pode se organizar. E separar os materiais e planejar é suficiente. Só que é necessário ter um bom senso, saber até onde ir em relação a essa organização. Caso contrário, você vai ficar simplesmente congelado em se organizar e aí não vai cumprir aquelas coisas que você se organizou e criar uma bola de neve na sua vida de uma forma que você se sente o tempo todo sobrecarregado. Eu tenho certeza que muitos de vocês já estiveram nesse lugar. Eu já estive nesse lugar várias e várias vezes nessa minha jornada, tentando ser uma pessoa mais produtiva e organizada, até porque o número de coisas que eu precisei fazer ao longo dos meus dias aumentou exponencialmente. Desde que eu me formei, virei médico, comecei a estudar para a prova de residência, assumi agora um concurso público. Então, as coisas que a gente precisa fazer vão aumentando cada vez mais e mais. Então, somente a organização, deixar tudo para ela é uma armadilha. Eu já me peguei várias vezes tentando criar o sistema perfeito, tentando ter tudo anotado, prever o meu dia por inteiro aqui com um caderninho. E na prática eu não estudava tudo que eu planejei, eu não fazia tudo que eu planejava. E se uma coisa não sai como esperado, a gente desiste logo de cara quando está muito fixado nessa organização, fissurado naquilo. E nessa minha busca por mais praticidade e organização foi também quando eu conheci as roupas da Insider. Eu já uso elas há mais de 5 anos e são ideais para homens que buscam praticidade, estilo e esse jeito minimalista de se vestir, além de funcionalidade. Você pode comprar no site da Insider usando o meu cupom GUIMIRANDA e também vai ter aqui no link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Ela realmente passa conforto e veste bem. Eu estou usando o look completo Insider, inclusive a bermuda, e eu gostei muito, me surpreendi bastante. E usava inclusive antes desse patrocínio. Então, se quiser, aproveita a promoção que está aqui no comentário fixado ou na descrição do vídeo. Mas voltando, o problema realmente da organização sem execução é que a gente acha que está fazendo alguma coisa, está organizando, está indo, progredindo, mas aquilo não gera um resultado real. Pelo contrário, aquilo gera uma insatisfação. E o cérebro ele gosta dessa sensação de controle, de que a gente tem uma agenda bem feita, de que a gente tem tudo organizado, de que a gente está usando cores bonitas no nosso caderno. Pois é, até eu tenho essas cores bonitas para utilizar de vez em quando nos cadernos. Então, quando você se organiza demais, quando você tenta controlar tudo, você não consegue agir, você não consegue progredir e fazer tudo que precisa ser feito.
Não adianta ter o melhor sistema de organização se você não consegue manter um foco e executar o que planejou. E eu vejo que muitas pessoas aqui no meu canal comentam dizendo que tem filhos ou que tem outras tarefas. Eu reconheço que eu tenho meus privilégios em relação a coisas que eu não preciso me preocupar, inclusive quando não precisava me preocupar com dinheiro também é um excelente privilégio. Mas a verdade é que cada pessoa precisa ter uma forma de organização própria, dadas suas limitações e circunstâncias. Então não adianta você simplesmente pegar tudo que eu passo aqui na internet, tudo que eu divulgo aqui no meu canal e colocar na sua vida pessoal. Não vai funcionar. Não vai funcionar. E realmente, quando eu falo isso de organização, de produtividade, eu estou me referindo a pessoas que querem fazer mais do seu dia, que têm um projeto paralelo, que querem trabalhar com a internet, que querem estudar, que querem passar num concurso, numa prova difícil, que estão num concurso atual, mas estão estudando à noite ou de manhã. E essas pessoas, elas requerem um nível de organização. Para não entrar no ciclo que eu falei anteriormente, o que você precisa fazer? Começar com doses graduais, assim como na academia. É melhor ter um sistema de organização mais simples e executar o que você planejou do que ter um sistema de organização super complexo e simplesmente não fazer nada. Mas o que realmente importa além de ser organizado? Antes de começar a ter o seu período para fazer as coisas, cerque-se de um ambiente, fique no ambiente e tenha certeza de que você está num contexto organizado em relação às distrações, um ambiente calmo, onde você sabe exatamente o que precisa ser feito. Então a organização ela é importante para te dar uma clareza de prioridades. Também é importante para tirar as distrações ao teu redor. Então você começa a criar um ritual para fazer aquelas coisas. Além disso, é interessante ter um foco na execução. Então ter um foco em fazer a tarefa, mas fazer ela de uma forma bem feita. No ano passado, quando eu estava estudando, muitas vezes eu tinha uma meta numérica de coisas. Então, cara, eu tenho que responder 50 questões, 100 questões. E muitas vezes isso também me atrapalhava, porque eu cumpria com a meta, cumpria com a minha organização, mas mesmo assim eu não aprendia o que eu precisava fazer. Então a minha meta final era mais aprender aquilo, mas simplesmente por eu estar só focando no número, aquilo não me ajudava. É por isso que a gente precisa ter essa organização mas ajustando aquilo e sempre estar executando de uma forma inteligente, não baseado somente nos números, mas sim numa autorrealização, numa percepção de que você está progredindo e avançando. Eu não sei se ficou um pouco bagunçado tudo isso que eu falei, mas a verdade é que você não pode só focar no número, só focar na organização, só focar em bater metas. E, por fim, a terceira coisa em relação ao que importa, além da organização, é fazer esse aumento gradual das cargas. Não comece tentando estudar 4, 5, 6, 7 horas por dia se você não tem esse hábito. E é muito mais importante que você foque no resultado, focar em executar aquela coisa do tipo aprender uma matéria e não simplesmente nos números e nas métricas. Óbvio que você precisa das métricas para poder conseguir contar melhor aquilo que está sendo feito. Então, vá aumentando o seu tempo de estudo de maneira progressiva, o seu tempo de concentração e comece, por exemplo, utilizando o método Pomodoro ou cronometrando quanto tempo você consegue ficar focado numa tarefa. A organização te ajuda muito nesse aspecto. A verdade é que durante esse tempo que eu comecei o meu canal no YouTube, que eu tentei melhorar a minha organização desde 2020 para cá, eu passei por altos e baixos, momentos de organização, momentos de desorganização. E a verdade é que a única coisa que eu mantive foi o meu caderno, que eu sempre costumo anotar as ideias, as coisas que eu tenho. Eu tenho outras formas de organização, eu mudo isso com frequência, mas realmente anotar na mão é uma coisa que eu gosto bastante. Gosto também de escrever algumas coisas que estão passando pela minha cabeça para aliviar aquilo, como uma nota de alívio mental. Mas eu perdi sim muito tempo tentando fazer o template perfeito do Notion, a planilha do Excel, ajustando os cronogramas e buscando um método perfeito. No ano passado eu tinha até um cronograma aqui que eu colocava dos meus estudos com cada horário um em cima do outro. E nesse ano de 2025 eu tentei transformar isso de uma forma muito mais simples. O jogo mudou quando eu comecei a priorizar a ação. Para mim era muito complicado gravar 2, 3 vídeos na semana aqui para o YouTube. Mas
Depois que eu comecei a perceber, cara, eu estou planejando demais, pensando demais em fazer aquilo e focando pouco tempo na tarefa, pouco tempo na ação. E é por isso que ser organizado é importante. Só que a organização sem ação é como se você tivesse uma Porsche sem poder utilizar, um mapa sem viagem. Então, a organização, se você não executa, se você não age, se você não corre atrás das coisas, é uma ilusão de produtividade. E eu precisei falar isso aqui porque eu vejo muitas e muitas pessoas romantizando somente a organização aqui na internet. Então me conta, você já passou por isso? Já tentou organizar tudo que era possível, montou um cronograma perfeito e não conseguiu seguir? Eu começo dizendo que eu fiz isso e tive que me ajustar. Fiz isso ainda no ano passado, mesmo depois de vários anos tentando. Realmente foi até uma frustração que depois que eu fui parar para perceber, poxa, eu estudo sobre isso, eu falo sobre isso, como que eu cometi esse erro? Mas todos nós estamos vulneráveis para um erro como esse. É uma questão que a gente precisa ajustar todo tempo. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se quiser ver um vídeo onde eu falo sobre a organização e realmente uma organização que eu acho mais sustentável e que eu usei bastante para conseguir estudar e trabalhar, é só clicar aqui ao lado e eu te vejo nesse vídeo. Obrigado, pessoal.